Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos ajudar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Nós já compartilhamos com vocês o motivo pelo qual nós criamos esse canal. O objetivo é claro, longe da promoção pessoal. O objetivo é ostensivo. Compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, que na minha experiência tem me ajudado bastante. O Evangelho de Jesus Cristo vem nos mostrando que o zelo, o cuidado no caminhar nos mínimos detalhes, nos confere uma tranquilidade nesta caminhada. Toda e qualquer interpretação que eu faço, ela se baseia, ou pelo menos eu quero deixar isso bem claro, se baseia no Evangelho de Jesus Cristo, na doutrina espírita, que nada mais é do que a revivência do cristianismo. Pode acontecer de que a minha interpretação seja equivocada, mas eu procuro estribar, alicerçar o meu raciocínio na vida de Jesus Cristo, o Evangelho do Messias e na doutrina espírita. Se nós precisamos ter cuidado ao caminhar, eu também convido vocês a ter cuidado ao examinar aquilo que nós compartilhamos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma lição intitulada Na Subida Cristã. Esta lição ela está presente no livro Luz Acima e penso que esta lição é por demais importante, que nos convida a ter zelo, cuidado em nosso caminhar. Nesta lição, nós nos deparamos com pensamentos, inquietações do discípulo Filipe. Numa conversação íntima, num solilóquio, ele argumentava com ele mesmo. Ora, os princípios de que era portador Jesus Cristo se mostrava aos olhos dele transcendente em demasia. O discípulo debatia consigo mesmo. É quase impraticável a ascensão evangélica. E nesta lição nós vamos perceber a dica de Jesus Cristo nos convidando a, repito, ter cuidado ao caminhar. Sobretudo hoje, aqui na Terra, especialmente em nosso país, em que muitos homens, até mesmo filósofos, pensadores, chegam a levantar a bandeira do ódio e da perseguição, como se o ódio e a perseguição fossem virtudes. Isso mesmo, basta que você fique atento. Muitos homens aqui na Terra chegam a odiar e a perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Jesus Cristo, indagado por Filipe, ele aconselhou, abre aspas, se não descobrirmos a beleza do píncaro, a revelação do alto, dos cimos, como educar o espírito aqui na terra que rasteja no pântano? Nesta mensagem, meus irmãos, o mestre dos mestres nos alerta, abre aspas, não é a claridade do alto que nos dificulta a marcha, mas as pedrinhas, as questões mínimas. Toda dificuldade na ascensão, na subida, reside nos problemas insignificantes, nas questões mais ínfimas. Interessante, né, meus irmãos? Que bênção, que presente que nós recebemos da espiritualidade maior. Revivendo a mensagem de Jesus Cristo, nós somos advertidos
nas questões insignificantes. Estas questões até mesmo podem golpear duramente o nosso coração. E às vezes nós ficamos preocupados com assuntos polêmicos, grandiosos, questões filosóficas profundas e menosprezamos as questões aparentemente insignificantes. O que nós percebemos nesta lição é que o discípulo Filipe, ele queria entender a mensagem. Qual seria, por exemplo, na Terra? Qual seria um exemplo de uma questão pequenina, insignificante? E Jesus Cristo, nesta lição, ele aponta como exemplo de uma questão ínfima, uma bagatela, por exemplo, o minuto de palestra e a opinião equivocada. Como assim? Eu interpreto esta lição no sentido de nos convidar a ficar atento nos mínimos detalhes, naquilo até mesmo que nós assistimos numa palestra, ou até mesmo naquele insignificante momento em que nós palestramos, que nós dialogamos e, sobretudo, diante de uma opinião, porque ela pode estar equivocada. É verdade, uma opinião equivocada, uma palestra, ela pode, sem dúvida, ameaçar a nossa estabilidade espiritual. E eu me alongo um pouco mais. Muitos irmãos nossos menosprezam, por exemplo, o ato de ler um livro, de assistir uma palestra, até mesmo de se deparar com um programa televisivo. As pessoas geralmente ocupam seu tempo, principalmente para descansar, fixando-se numa tela e assistindo um programa televisivo, não percebendo que talvez por trás existem muitos filósofos intelectuais que querem promover, fomentar o ódio e a perseguição, como se fossem virtudes. Sobretudo, isso é muito perigoso, pelo menos a meu ver. Sobretudo, isso é muito perigoso num ambiente em que a maioria da população, a maioria das criaturas, a maioria é imatura. Não tem zelo próprio. Assistem, leem o livro, palestram, dialogam, jogando um tempo fora. E às vezes alimentando opinião equivocada, como diz na lição, opinião erradia. O fato é notório que a maioria da população ela não dilata os seus recursos de lucidez. E nesta lição ainda, Felipe, insatisfeito, ele argumentava com o Messias. Abre aspas. Mestre, na terra, muitos homens chegam a odiar e a perseguir como se praticassem verdadeiras virtudes. Isto é, o ódio, a violência, a perseguição como virtudes. E eu aqui, entre nós, eu repeti esta argumentação de Filipe para convidar vocês a pensar e a meditar. Não é o que nós estamos vivendo hoje na Terra, também em nosso país? Não é verdade que existem inúmeros intelectuais, até mesmo filósofos, que consomem a sua vida e o seu tempo para colocar no trono os tiranos? Veja bem, aquilo que eu estou compartilhando com vocês não é fruto da minha especulação. Nesta lição, Filipe argumenta com Jesus Cristo. Existem filósofos que consomem a sua própria vida e o seu tempo, entronizando os que sabem tiranizar, ou seja, criando argumentos, teorias para colocar no trono
naqueles que vão assumir o poder, sobretudo aqueles que sabem tiranizar. Repito mais uma vez, intelectuais, filósofos que através de todos os seus esforços, toda a sua vida, eles empreendem esse trabalho para colocar no trono os tiranos. Você se lembra de algum exemplo aqui em nosso país? Algum exemplo recente? Eu fico admirado por demais com a mensagem da espiritualidade, essa luz que lança sobre o nosso caminhar, para que nós caminhemos com certeza, com segurança, com convicção. Ou seja, esta mensagem, quando nos convida a tomar cuidado com as pedrinhas, com aquilo que nós rotulamos de insignificante, nós precisamos ter muito cuidado ao caminhar, cuidado com as pedras. Muito cuidado ao lermos um artigo, ao acompanharmos uma notícia, ao assistirmos uma palestra, repito, ao ler um livro, ao nos depararmos com um programa televisivo que aparentemente é insignificante. Nós, às vezes, vivemos desavisados, mas, inclusive aqueles que querem manipular, eles sabem, eles conhecem o poder da nossa indiferença material que favoreça os seus intuitos criminosos. Hoje, meus irmãos, aqui na Terra, neste momento preciso, muitos intelectuais, filósofos, cientistas, eles se reúnem para que eles possam colocar em prática os seus intentos criminosos. E Jesus Cristo, nesta lição, ele nos convida ao raciocínio. Entendes a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Ele está perguntando para nós. Nós estamos convencidos a respeito daquilo que nós rotulamos, a importância daquilo que nós rotulamos como questões insignificantes? Portanto, meus irmãos, eu entendo de vital importância compartilhar com vocês o convite do Messias. E eu digo, aqui em nosso canal, neste canal, você tem que assumir o dever de examinar tudo aquilo que nós publicamos. Não deposite em qualquer instância da sua vida, em qualquer momento, não deposite confiança cega naquilo que alguém fala. Não deposite confiança cega na bandeira que alguém levante. Porquanto uma ideia abraçada pode comprometer a nossa marcha. Uma ideia equivocada que nós abracemos pode comprometer a nossa subida para o alto. É nosso dever, eu sempre reitero aqui em nosso canal, é nosso dever conhecer o Evangelho, a vida de Jesus Cristo, pois as lições evangélicas representam a bússola, o norte para a nossa ascensão espiritual. Em outras palavras, nas palavras de Jesus Cristo, como nós chegaremos ao ponto mais alto, aos cimos, aos montes, se persistirmos em rastejar no chão, abraçando o ódio, a perseguição? Quando nós conseguiremos a ascensão espiritual se nós menosprezamos aquilo que muitos rotulam como bagatelas? E é importantíssimo, faz-se necessário realçar aquilo que Jesus Cristo defende. Uma estrela beneficia sempre. Uma estrela convida-nos ao raciocínio elevado. Ora, uma estrela jamais incomoda. Todo impedimento na edificação do reino celeste
está situado em nós mesmos, na nossa indiferença, no menosprezo nas questões insignificantes, nas bagatelas, nas pequeninas coisas, naquilo que rotulamos como desprezível. Portanto, valorizemos a nossa vida. Tenhamos cuidado em nosso caminhar. Fomentemos o zelo próprio. Atenção, cuidado ao lermos um livro, ao nos depararmos com um artigo, ao assistirmos um programa televisivo e se aquele órgão de publicidade, aquele jornal, aquelas notícias jornalísticas, elas estão comprometidas com o ódio, com a perseguição, ou com o objetivo de entronizar alguém, algum tirano no poder, mudemos de sintonia, mudemos o canal e procuremos o ponto mais alto, os cimos, sem desprezar aquilo que nós rotulamos como bagatela. Não é maravilhoso? Não é um presente de Deus uma mensagem como essa? Jesus Cristo próximo, junto a nós, nos convidando a ter zelo próprio em nosso caminhar. Porque o problema maior não é a mensagem de Jesus Cristo, que para muitos é transcendente demais. O maior problema do ser humano é menosprezar o zelo que ele deve ter para com o seu próprio caminhar. Agradecemos a Jesus Cristo por essas mensagens maravilhosas e que a paz do Messias esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas continuem nos beneficiando a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus.